Oi, doutor, eu gostaria de saber se há diferença entre compulsão da bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Só pergunta boa hoje, hein? Tô gostando de ver. Bom, vamos lá. Em relação aos episódios de compulsão, os critérios são os mesmos, mas tem uma diferença marcante aqui. No caso da bulimia, a gente tem subtipos, purgativo, não purgativo. Traduzindo, o paciente, ele, após esse episódio de compulsão, ele tem uma necessidade grande de colocar aquilo para fora. Se for um método purgativo, aí pode ser pelo vômito, que é o mais comum, autoinduzido, pelo uso de laxante ou pelo uso de diurético, ou não purgativo, onde ele começa a fazer uma dieta muito excessiva logo após, ele começa a fazer um exercício muito intenso a ponto de passar mal. Então é o que a gente chama de mecanismo compensatório, logo após esse episódio. No transtorno de compulsão alimentar, ele não tem esse episódio compensatório, ele tem os episódios de compulsão, e aí vem uma depressão, entre aspas, aguda, logo após esse evento, onde aquilo já é um fator de risco para ele ter o próximo. Então, a diferença principal, existem outras, mas é que na bulimia existem esses episódios compensatórios após o evento e no transtorno de compulsão alimentar não. Agora, quais são as características, né, dos pacientes com bulimia ou com transtorno alimentar? Perfeito. Existem alguns sinais de alerta em relação principalmente ao jovem. Primeiro que ele tem vergonha disso, tá, Gardênio? Então é muito difícil o paciente chegar lá, marcar no consultório, vir aqui porque eu estou com anorexia, eu estou com bulimia. Porque ele é uma coisa que deixa ele envergonhado e tem todo esse estímulo que a gente está aqui lutando já, vai fazer 1 ano em setembro, para ajudar a melhorar isso. Mas existem sinais muito característicos. Primeiro, se a relação ela é de sofrimento com a comida, primeiro, ele tem dificuldade de comer na frente dos outros. Na bulimia, ele come e vai direto às vezes para o banheiro. Tem que ficar de olho você que é mãe e pai. Por quê? Porque o vômito autoinduzido, ele traz diversas possibilidades de complicação. Por exemplo, ele pode sair muito potássio, dar arritmia e ter convulsão. Então é alguma coisa que tem que ter uma preocupação grande. Existe um sinal de tanto, eu estou falando do vômito, pessoal, porque é o mecanismo mais envolvido, mas não é só esse. Mas a maioria, geralmente, é o vômito autoinduzido. Quando ele bota o dedo repetidamente na garganta, o dente encosta aqui nessa região do dorso. Então começa a ficar vermelho, começa a ter uma cicatriz. Isso chama sinal de Russell. Então, às vezes, você pode olhar, já que você está com essa suspeita, porque oscila muito o peso, fala muito de comida, olha a mão, vê como é que está aqui, ó. Se for o indício, não chega já afrontando, leva ela no psicólogo, no psiquiatra para poder abordar isso melhor, porque da maneira como é que o pai também critica em relação ao peso, também é um fator de risco para aumentar. Vi de quê? Estava conversando com o Matheus aqui antes de entrar. Hoje a rede social, que traz tantos benefícios, para os jovens, os índices só pioram. Por quê? Se você fica voltado para a rede social, primeiro você faz menos atividade física. Então você tem chance de ter mais ganho de peso. E o ganho de peso no jovem é o principal fator de risco para o distúrbio alimentar, porque ele começa a fazer dieta restritiva, dieta da moda, ou para a própria obesidade no futuro. Então, além de, teoricamente, ter essa oscilação grande de peso ao longo de um período curto. São as orientações principais. A gente tem que ter essa consciência que não estamos livres, né? Aliás, ninguém está livre de desenvolver. Até hoje, quando se fala em redes sociais, assim, eu uso, gosto, né? Acompanho meu filho, enfim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje essa questão, acho que a questão dos filtros, dessa cobrança demasiada que sempre existiu com relação à imagem, mas hoje está mais porque a gente tem, né? As pessoas vão lá e mudam a imagem, né? Editam a imagem, é pele maravilhosa, é corpo maravilhoso, é o filtro. E muitos jovens olham aquilo e acreditam como verdade. Perfeito. Quando a gente sabe que muitas... O Matheus está rindo porque é isso, né, Matheus? É verdade. Não é uma verdade, gente. A vida das pessoas não é tão cor-de-rosa e as pessoas não são tão lindas como parecem. Exatamente. Né? E está tudo bem. E está tudo bem, somos humanos, isso, a vida é isso mesmo. Se não existissem os altos e baixos, que chatice que seria. Agora, inclusive, alguns famosos já declararam sofrer com algum tipo de transtorno alimentar. Um desses famosos, a Sasha, por exemplo, né? Que a gente olha para a Sasha, gente, qual o defeito? Assim, por exemplo, acho que beleza é uma coisa muito particular. Algo que eu acho bonito, você pode não achar bonito e vice-versa, enfim. Mas eu, quando eu olho para a Sasha, eu acho a Sasha uma mulher bela, linda. Conheci pessoalmente no casamento. Acho
perfeita. E uma das que se declarou com um tipo de transtorno alimentar. A Cássia quis, né? Já declarou também, enfim, doutor. Existe... Com bulimia, a Cássia quis, né? Existem alguns fatores de risco, por exemplo, quanto mais você tem uma profissão que você expõe seu corpo, mais chance você tem de ter uma relação diferente com relação ao corpo. Então, modelo, atriz, praticante de balé, às vezes muito esporte. Kéfera também, muito olha esporte lá. que você precisa manter o peso muito magro, jockey, remo. As taxas de transtornos alimentares são maiores do que a população que não precisa se expor socialmente. Agora, se aumentou demais a exposição por conta da rede social, teoricamente vai aumentar a chance de ter mais distúrbio alimentar. E tem que pegar no início, porque isso aí vai evoluindo e vai daqui a pouco gerando outras patologias. É muito comum, com o avançado transtorno alimentar, o paciente começar a entrar num quadro depressivo, num quadro de uma fobia social, e aí troca às vezes a compulsão por outra. Muito comum, às vezes, o paciente com bulimia ter junto, em 15% dos casos tem, mas ou trocar, por exemplo, para o álcool, para a compra, para o jogo, para o sexo. Então você tem que buscar ajuda, porque às vezes você controla para alimentação, mas vai para outra área. Perfeito, exatamente. Como ajudar essas pessoas, doutor? Primeira coisa que a gente faz aqui, né, Gardênia, é psicoeducação, que a gente está lutando tanto aí para melhorar. Hoje, se você botar no Google, as palavras mais procuradas sobre no Google tem a ver com a saúde mental. Então a gente está aqui para tentar fazer o possível para ajudar você de casa. A partir do momento que você tem dúvida, vai no profissional. Ah, mas eu não tenho condição financeira. A gente está aqui toda semana cobrando, né, do Estado para melhorias. Mas existem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que é voltado exclusivamente para questões relacionadas à psiquiatria. Como no caso do transtorno alimentar, tem que estar sempre junto um nutricionista, um clínico, um endócrino, acaba que você tem que buscar, às vezes, locais mais especializados. Por exemplo, aqui tem o IED, que é o Estúdio de Endocrinologia aqui no Rio, tem o Hospital do Fundão, e você que se identificou, busque essa ajuda para poder confirmar ou descartar.